Momento do Discipulado. A finalidade do discipulado é levar o discípulo ao amadurecimento e não à dependência. São duas direções bem diferentes, direções que precisam ser entendidas para a gente poder caminhar em nossos relacionamentos. A igreja é um corpo de pessoas interrelacionadas. Os relacionamentos são muito importantes. Há relacionamentos que precisam ser analisados. Por exemplo, uma pessoa que vive em pecado, deliberadamente em pecado, mas insiste em querer estar na igreja. Essa pessoa vai ser um problema, um joio no meio do trigo, vai ser um lobo. Se for um obreiro, vai ser um lobo no meio das ovelhas. Essa pessoa vai trazer problemas, vai contaminar o rebanho do Senhor, vai ser um problema. Mas ela, como um instrumento do diabo, ou movida por um eu muito grande, ela acha que a igreja é o seu lugar, que ela tem ideias próprias, que ela quer estar ali, vai estar ali, brigando, discutindo, dividindo a igreja, escandalizando pessoas, mas vai estar. O que podemos fazer? É um tipo de relacionamento. Existem pessoas que não são briguentas, não são discutidoras, mas são pessoas acomodadas que também vivem em pecado, não reconhecem, escondem, mas acham que a força da igreja vai melhorar a situação delas. Elas têm uma fé errada, uma certa ingenuidade em acreditar que elas estão mal, estão muito mal, mas a igreja vai melhorar. Há certas igrejas que pregam isso. Não importa como você esteja, venha aqui, faz campanha, deixa dinheiro aqui, e aí você vai melhorando, porque Deus vai melhorando sua vida. Uma concepção totalmente errada. Como vamos nos relacionar com pessoas assim? Crentes acomodados, toleram o pecado, são carnais, não dão fruto, mas são bonzinhos na igreja e querem continuar acreditando que a igreja vai melhorar a vida deles. Existem pessoas paradas, não são, digamos assim, totalmente levadas ao pecado, mas são pessoas paradas, acomodadas, acham que a salvação já está garantida e eles vão continuando. O que fazer? Pois é, há pessoas que estão atuando, trabalhando, mas independentes. São pessoas que fazem o que dá na cabeça delas. Elas estão trabalhando, porém produzindo nada, ou produzindo e se perdendo totalmente o resultado do trabalho delas. São pessoas que não produzem ou produzem e o fruto não permanece. E há aquelas que trabalham, que amam os irmãos, que ajudam, que suportam o peso da igreja. Há todo tipo de pessoas. Na igreja nós nos relacionamos basicamente de três maneiras. Relacionamento vertical, nós nos relacionamos com o líder ou a líder que Deus coloca na vida da gente. Isso é muito importante. Mas nos relacionamos também com aqueles que estão abaixo da gente, pessoas novas que Deus coloca no nosso caminho para a gente se responsabilizar por eles. Há crentes que não querem se responsabilizar por ninguém, não querem depender da vida de ninguém, querem viver a vida deles, ser crente do eu sozinho. O que fazer com pessoas assim? Mas há aquele relacionamento horizontal de fraternidade, onde a gente coloca o amor para funcionar uns com os outros, levar a carga uns dos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros e assim por diante. Toda a mutualidade cristã na forma de mandamentos a gente vai praticar com aqueles de uns aos outros. Quem são esses? Os irmãos que congregam conosco,
Por isso você precisa saber direitinho quem são os que congregam com você. A ideia de uma igreja grande, digamos, de 1.000 pessoas, é confusa segundo a Bíblia, porque não dá para ter comunhão com 1.000 pessoas. Ela tem necessariamente que ser subdividida em grupos, e aí as pessoas vão conviver com grupos pequenos, digamos, de 10 pessoas, para poder ter comunhão e saber quem são uns aos outros e que Deus vai cobrar o amor seu para com essas pessoas. Relacionamento horizontal. O amor, a tolerância, a paciência, é a alegria, é a bondade, a benignidade de uns para com os outros. E você precisa saber quem são uns, quem são outros. Você precisa saber quem são as pessoas com quem tem comunhão, porque Deus vai cobrar isso de você. E se você não amar essas pessoas, você não é de Deus e não vai ter a salvação. Isso é fundamental. Você não estará necessariamente debaixo da autoridade de um irmão, mas você tem que amar esse irmão. Você não necessariamente tem que cuidar daquele irmão, daquela irmã, mas você tem que amar aquele irmão, aquela irmã, entende? Bom, a finalidade do discipulado, todo cristão deveria ser discipulado, não deveria ser solto na igreja, jogado na igreja, nas reuniões da igreja sem orientação. Todos deveriam ter um orientador, um irmão ou uma irmã mais experiente que vai ajudar e discipular essa pessoa. Bem, em algumas igrejas isso é muito formalizado e se estabelece regra do discipulado. O discipulado tem que ser uma vez por semana, um encontro de 1 hora, e o discípulo tem que contar tudo ao seu discipulador, pedir orientação para tudo. De certa forma, cria uma dependência. O novo discípulo fica dependente do seu líder. E o objetivo de Deus não é exatamente esse. É levar todo cristão à maturidade. Não é a dependência, é a maturidade. Quando eu cuido de uma pessoa, tem que ter um tempo em que eu vou considerar essa pessoa madura o suficiente para ela agir sozinha. Ela tem que se soltar e trabalhar por ela mesma. Ela vai passar um bom tempo longe de mim e ela não vai fraquejar nem cair espiritualmente porque está longe de mim. Ela tem que depender de Deus, estabelecer um relacionamento direto com Deus. Mas há irmãos discipuladores, líderes, que são muito zelosos e querem as galinhas, como galinhas, né? Todos os pintinhos debaixo das asas. Eles querem controlar a vida dos liderados. Isso é mal. Isso é contrário ao que o Senhor ensina, 1 Pedro capítulo 5. Não é controlar, é ajudar, discipular e levar essa pessoa ao crescimento espiritual até que ela chegue à maturidade. Efésios capítulo 4, maturidade. O objetivo não é criar dependência, é levar a pessoa à maturidade. No entanto, a dependência no início da carreira cristã é necessária. É como um bebê, uma criança pequena, ela necessariamente é dependente da mãe. Mas ela não vai ficar a vida inteira dependente da mãe. Com 20 anos ela vai sair para a vida dela, assumir a vida dela como adulta. Supõe-se que ela tenha sido educada a ponto de, aos 20 anos de idade, ela já estar madura para assumir a vida dela. Existem casos em que mães, supermães, querem dominar e controlar a vida dos filhos. E a filha tem 20 anos de idade, a mãe quer dizer tudo que ela deve fazer, que tem que fazer, quer controlar a vida da filha. Isso não está certo. O objetivo na criação da família é levar o filho até a maturidade, como um adulto capaz de constituir uma nova família também.
o objetivo da educação é este. Por 20 anos, uma família educa os filhos até os filhos chegarem à maturidade. E em algum momento a mamãe passarinha expulsa os filhotinhos do ninho. Ela empurra, chega de ficar esperando comida. Vocês já estão grandinhos, saiam para voar. Vocês vão ter que correr atrás da comida para vocês. Não tem que ficar esperando por minha comida o tempo todo no ninho. Há pais cristãos que estão errando e pecando nesse aspecto, super protegendo os filhos e alimentando os filhos e não deixando os filhos se virarem. Aos 20 anos é um marmanjo que dorme até tarde, que não sabe fazer nada e que fica dependente do dinheiro aí dos pais o tempo todo em cima do celular. Erro da educação dos pais. Aos 20 anos já tinha que estar adulto, maduro e capaz de se virar, viver por si só. No discipulado, nos primeiros anos, principalmente nas primeiras semanas, nós cuidamos bem, com muito amor e zelo daquela pessoa. Não uma vez por semana, não. Todos os dias. O líder, o discipulador, tem que cuidar do novo discípulo no início. Com o passar do tempo, pode ir espaçando essa frequência de contatos e o objetivo é chegar um tempo, com alguns anos, como Jesus discipulou os seus, de enviá-los. Eles vão virar apóstolos, missionários, enviados com uma missão. Já estarão capazes de sair e abrir uma célula, começar um trabalho em algum lugar e serem missionários em outro lugar. O objetivo do Senhor com o processo de discipulado na igreja é formar cristãos maduros, capazes de fazer discípulos. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo 2, meu filho Timóteo, o que você aprendeu comigo, eu aprendi com Jesus. Você transmite isso para pessoas aptas, capazes, pessoas fiéis, para transmitir a outros e, por sua vez, transmitirem a outros também. Ou seja, o discipulado tem que se reproduzir. E em algum momento do discipulado, o discípulo tem que ser considerado um adulto maduro e capaz por si só de liderar outros. Portanto, o momento o discípulo vai ficar sozinho, ele vai ser provado, Deus vai estar com ele, mas o próprio Deus vai deixá-lo, como Deus fez com o Jó. Deus entendeu que o Jó já estava maduro o suficiente para ser provado e deixou o Jó ser provado por Satanás por algum tempo, e foi dura a provação do Jó, e com a permissão de Deus. Deus sabia que o Jó estava bem e capaz de resistir à tentação. É bem verdade que o Jó fraquejou e em muitos lugares quase desanimou, mas ele venceu no final. Por fim, Deus apareceu para ele e disse: ó Jó, saiba que eu estou continuando a controlar tudo na minha soberania. Você falou muitas coisas aí que deve se arrepender sem conhecimento, mas eu entendo que foi uma fraqueza, um desabafo, e agora basta então você se arrepender disso, ó Jó, mas eu nunca abandonei você, eu estou no controle. Quando nós discipulamos alguém, nós temos que levar essa pessoa a Jesus, fazer como o André, que levou o irmão dele, o Pedro, a Jesus. Você tem que discipular a pessoa para Jesus, não para você. Você não vai dominar a pessoa, você não vai controlar a vida dela, ela não vai ficar dependente de você, ela não vai ficar mamando em você a vida inteira. Você tem que ensinar a comer comida sólida, daqui a pouco ela vai comer por si só, ela vai ter que se virar, em algum momento ela vai estar adulta até para conseguir comida para ela, para trabalhar,
para constituir uma nova família. O objetivo de você guiar uma pessoa, discipular uma pessoa, é levá-la ao amadurecimento. E se você fizer essa pessoa muito dependente de você, você vai estar estragando o que Deus quer fazer na vida dela, entende? O objetivo é levar essa pessoa ao amadurecimento. Ela tem que ler a Bíblia por ela mesma, você não tem que ficar forçando a ler a Bíblia. Ela tem que aprender a orar e ela tem que ir a Deus e saber se Deus está ouvindo a oração dela. Ela tem que dizer não ao pecado, saber vencer a tentação. Ela tem que aprender a evangelizar, falar de Jesus, ter coragem para falar de Jesus para os que estão à sua volta. Ela tem que ser ensinada a cuidar de outras pessoas também. E ela tem que ser ensinada a congregar. Ela não vai ser um crente solitário. Ela tem que congregar. Isso tudo você vai ensinar no princípio. Ela tem que aprender isto. O objetivo é que em algum momento ela já esteja apta a viver a vida cristã por si só e cuidar de outros também. Entende esse processo? Pois é, o sucesso nesse processo é você conseguir que o discípulo fique maduro e adulto espiritualmente, e não a vida inteira dependente de você.